paz do Senhor e bem-vindo de volta ao canal da Iniciativa Eleva. Se está envolvido no Ministério de Crianças, ou até mesmo a pensar em começar, saiba como é emocionante e desafiador ensinar a próxima geração sobre Jesus. Hoje vamos falar sobre algo fundamental. Por que é que a oração e a preparação não são apenas úteis, mas absolutamente essenciais quando estamos a planear uma lição para a Igreja das Crianças? Vamos começar pela base, a oração. Quando se trata de ensinar as crianças sobre Deus, o nosso primeiro passo não deve ser escrever apontamentos ou preparar atividades, deve ser ajoelhar-nos em oração. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Precisamos da sabedoria de Deus para alcançar o coração das crianças. Cada criança é diferente. Umas estão entusiasmadas, outras são tímidas, outras estão magoadas. E só o Espírito Santo sabe do que elas realmente precisam naquele dia. Antes de começares a planear a sua lição, pergunta a Deus: o que queres que estas crianças aprendam sobre ti hoje? Como posso ser a tua voz e as tuas mãos? A verdade é esta: podemos preparar as atividades mais criativas e divertidas, mas sem a direção do Espírito Santo, corremos o risco de falhar no que Deus realmente quer fazer naquele momento. Agora falamos sobre a preparação. A oração é o alicerce, mas a preparação é a construção. A segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Este versículo lembra-nos que a preparação não é apenas uma questão de organização, é uma forma de honrar a Deus e servir bem as crianças. Pense nisto. Quando nos preparamos, estamos a dizer: Senhor, estas crianças merecem o melhor. O tempo delas é precioso. O Evangelho é demasiado importante para ser feito de forma improvisada. Não serviríamos uma refeição mal cozinhada a um convidado. Então, da mesma forma, não vamos servir alimento espiritual sem o tempero da oração, reflexão e dedicação. Cada história que prepara, cada cântico, cada atividade, não são apenas para preencher tempo. São ferramentas, e quando usadas com intenção, tornam-se sementes que o Espírito Santo pode fazer crescer em fé, amor e compreensão. Quando oramos e nos preparamos, as crianças aprendem de forma diferente. Por quê? Porque não estamos apenas a transmitir informação. Estamos a criar encontros com Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Repare que o versículo não diz apenas ensina. Diz instrua, e instruir exige tempo, estratégia e consistência. O investimento que faz nas horas silenciosas, a orar, a preparar, a ouvir a voz de Deus, reflete-se no brilho dos olhos de uma criança que tem um encontro verdadeiro com Deus. Esse tipo de revelação só acontece quando tratamos o ministério como mais do que uma tarefa. É um chamado. Talvez já tenha tido semanas em que nada correu bem. A lição pareceu sem vida. As crianças estavam distraídas. E perguntou-se: será que fiz alguma diferença? Quero encorajar-se. Sim, fez. O seu trabalho no Ministério de Crianças é eterno. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58 diz: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deus vê cada momento de oração, cada hora de preparação. E mesmo que não veja o fruto imediatamente, Ele está a agir. Por isso, continue a aparecer. Ore como se fosse importante, porque é. Prepare-se como se almas dependessem disso, porque dependem. O Ministério de Crianças não é apenas contar histórias. É moldar corações,
formar identidade em Cristo e construir fundamentos bíblicos que duram uma vida inteira. Obrigado por assistir. Se este vídeo se encorajou, deixe um gosto, subscreva ao canal e partilhe com alguém que também esteja a investir na próxima geração. Até a próxima. E lembre-se, a sua fidelidade nas pequenas coisas está a gerar frutos eternos.